Olá, saudações para todos vocês que estão no curso de Educação Física ou que vão ingressar agora no curso de Educação Física Bacharel. Meu nome é Bianca Miarca, eu sou professora do Departamento de Lutas da UFRJ e eu coordeno as atividades complementares do curso de Bacharelado em Educação Física. Eu vim aqui para conversar um pouco com vocês sobre essas atividades complementares, para vocês entenderem um pouco mais sobre esse universo e como é que vocês podem administrar essa atividade extracurricular obrigatória dentro da UFRJ. Bem, eu trouxe aqui para vocês os regulamentos das atividades complementares dos cursos, tanto de licenciatura quanto de bacharelado em Educação Física. Se vocês quiserem esse manual, ele está acessível no site da Escola de Educação Física. Entra lá, procura, porque vale a pena vocês lerem para não terem problemas no futuro na entrega das suas atividades complementares. É muito simples de entregar as atividades complementares na UFRJ. A gente vai entender um pouco mais sobre isso, por quê? Porque apesar de ser simples, existem alguns desafios associados com os próprios documentos, assim como as atividades que devem ser realizadas. Quando a gente vai para as normas das atividades complementares, vocês vão ver efetivamente que as atividades complementares são componentes associados com os currículos de formação típico de qualquer tipo de ensino superior. Então, a ideia central das atividades complementares é que haja uma interdisciplinaridade e que a gente estimule o aluno a realizar atividades de atuação na área. E é por isso que elas são essenciais para a formação de vocês, para vocês poderem conseguir conhecer um pouco mais sobre a área de atuação da educação física, assim como para ampliar um pouco mais o saber do exercício e da autonomia acadêmica do aluno. Então, essas atividades complementares, elas são atividades regulares e obrigatórias para que vocês possam ter mais experimentação, conhecimento prático sobre o que é abordado dentro da educação física, na aplicação tanto no mercado quanto em outras áreas que a gente vai conhecer um pouco mais hoje. Tá? Quantas horas eu tenho que fazer para as atividades complementares? Essa é a primeira pergunta. Basicamente, vocês têm que objetivar fazer mais de 200 horas, porque vocês vão ter que me entregar 200 horas. Tá? Essas atividades, elas podem ter, aliás, elas precisam ter diversas áreas de atuação que a gente vai entender um pouco mais hoje, mas, basicamente, ao longo do curso de Educação Física, vocês têm que fazer 200 horas, tá bom? Agora, durante a pandemia, nós temos uma flexibilidade um pouco maior com relação a como fazer essas horas e como é que vai ser a entrega. Tá? A gente, nesse momento desafiador do Brasil, a gente só está aceitando a entrega dos alunos que estão para se formar. Ou seja, você que acabou de ingressar no curso de Educação Física ou que está em outros anos, tem que estar focalizado em realizar as atividades e não em entregar. É importante que vocês organizem todos os documentos para que vocês não tenham problema no futuro, mas não objetive entregar papel por papel, certificado por certificado, por quê? Porque ao longo do curso vocês vão fazer muitas atividades e é importante que vocês já aprendam a organizar o currículo de vocês. Então, separa uma caixa que é própria para o currículo de vocês. Primeiro uma pasta, depois uma caixa, e provavelmente daqui a alguns anos eu torço que sejam muitas caixas com certificados, artigos, entre outras atividades que vocês podem realizar dentro desse curso que é muito rico de área de atuação. A gente tem hoje na EFE diversos cursos de graduação. Eu sou só a coordenadora do curso do bacharelado em termos de atividades complementares. Tá? Essas atividades, elas podem ser administradas, ou seja, divididas em diversos grupos, que a gente vai ver agora no quadro que tem anexo lá no regulamento que vocês vão encontrar no site da escola, que eu vou mostrar agora para vocês, tá bom? Vai explicar um pouco mais como é que vocês vão fazer a atuação dentro de cada uma das áreas. Esse daqui é o regulamento, tá? Eu vou abrir ele para vocês verem agora. Então, aqui, pessoal, vocês estão vendo um quadro de validação de atividades complementares. Como é que vai funcionar isso? Ou como é que funciona? Bem, dentro do bacharelado, nós temos diversas
atividades que podem gerar pontuação para vocês fecharem essa disciplina. O primeiro grupo de atividades complementares se chama iniciação profissional. A iniciação profissional ela pode ser feita tanto através da apresentação de palestras. Então, por exemplo, ano passado eu tinha 2 alunos que eram bombeiros. Esses 2 alunos fizeram palestras sobre primeiros socorros e sobrevivência. Isso gera atividade complementar. Então, o número de horas, como foi feito na UFRJ, vale 100%. Atenção a isso. Então, se você fez uma atividade complementar que foi realizada dentro da UFRJ ou de uma instituição equivalente, uma instituição federal pública ou uma instituição estadual pública, essa atividade vai valer 100%, tá certo? Todas as atividades necessitam ter declaração ou certificado, e a gente vai explicar como é que tem que ser entregue esse certificado. Caso vocês ministrem palestra externa, por exemplo, vocês vão fazer uma palestra, um mini curso lá na academia onde vocês supostamente estão trabalhando ou vão trabalhar, essa atividade vai valer 50%, ou seja, se você ministrou 2 horas de palestra externamente ao EPJ, infelizmente a gente só vai dar 1 hora. Por que isso, Bianca? Vocês podem estar me perguntando. Por que fora da UFRJ só vale metade do valor das horas complementares? Exatamente porque dentro da UFRJ a gente tem uma certeza da qualidade dessa determinada atividade complementar. Então, quando a gente tem uma certeza da qualidade disso, não que vocês não vão ter uma qualidade de palestra fora da UFRJ, nada disso, mas quando a gente fala sobre instituições públicas, assim como vocês procuraram uma instituição pública objetivando ter qualidade de ensino, nós temos uns critérios a serem seguidos que estão associados com um curso de maior qualidade. Então, a gente já tem uma pré-aprovação, digamos assim, da qualidade desse determinado curso. E é por isso que vale um pouco mais nas universidades federais, assim como outras instituições ou autarquias que tenham equivalência. Então, se você vai para uma universidade estadual, por exemplo, a UERJ, para ministrar uma palestra, com certeza vai valer 100% também. Por quê? Porque tem equivalência. Agora, se você vai fazer uma palestra para uma academia que fica no interior do Rio de Janeiro, que a gente não tem nem controle sobre a legalidade dessas questões associadas com o CREF, ou até mesmo a qualidade de aplicação profissional dentro daquela academia, fica difícil da gente entender qual é a qualidade da sua palestra. Por isso que certificados dentro da UFRJ ou em autarquias equivalentes, 100% de horas complementares. E as outras atividades que não têm essa equivalência ou que não tiveram uma pré-aprovação associada com a equivalência da importância, da qualidade, o controle de qualidade dessa determinada atividade que vocês vão ministrar, não vai ser 50%. E também é uma maneira, pessoal, da gente conseguir fazer uma autogestão dentro da universidade. Ela tem que ser autoalimentada. E a maneira que a gente tem para retribuir o valor que está sendo investido no aluno é essa. Então, o aluno conseguir fazer algumas atividades que sejam em pró das atividades que estão envolvidas dentro da FRJ. Isso daí é uma luva de troca, digamos assim. Então, é importante que vocês se envolvam nas atividades da FRJ também, tá bom? Não que vocês vão deixar de fazer fora, mas se vocês tiverem maior envolvimento no FRJ, isso para a gente é muito recompensador, porque a gente sabe da qualidade das atividades que estão sendo realizadas dentro da universidade, tá? Vamos dar uma olhadinha de novo aqui. Então, depois que a gente passou pela apresentação de palestras, nós também temos a possibilidade de fazer atividade de tutoria. O que é tutoria, Bianca? Vai lá no regulamento que você vai entender um pouco mais. Quando você, por exemplo, vai para uma instituição social para fazer auxiliar crianças, né, dentro de aulas e tudo mais, isso é uma atividade de tutoria. Então, sempre que você tiver a possibilidade de auxiliar algumas atividades, algumas instituições que têm convênio com a FRJ, façam, especialmente as atividades de extensão, por mais que elas estejam em outro grupo, elas também têm atividades que envolvem tutoria. Então, tentem observar lá com o pessoal da coordenação da atividade de extensão
quais atividades que vocês podem fazer, porque isso pode contribuir muito para a formação de vocês. E tem um apelo muito associado com a comunidade e com o meio que a gente vive. Então, se vocês quiserem fazer atividade de extensão, está ligado com a atividade de tutoria, é válido, assim como outras atividades de tutoria, né? Então, a tutoria nada mais é do que auxiliar a aprender. Você auxiliar alguém a aprender. Por exemplo, eu fui lutadora de judô. Então, na época que eu lutava judô, eu não dava aula de judô, mas eu auxiliava o meu professor a ensinar, porque às vezes a turma estava cheia e às vezes eu ficava com as faixas brancas para poder observar se estava tudo bem, observar a segurança deles, se existia um movimento muito inadequado. Então, isso é tutoria, ok? Diferente de estágio, e também vale como hora complementar, como vocês podem observar aqui no quadro. Então, o próximo item, estágio não obrigatório ligado à prática profissional. Aí você fala assim, Bianca, como é que funciona esse estágio, já que a gente tem que fazer estágio também? Esse estágio, pessoal, ele é um estágio não obrigatório, mas a gente precisa que vocês tenham o termo de compromisso também. Por quê? Porque legalmente você precisa ter um seguro de vida, você precisa ter um convênio com a instituição que você está fazendo esse estágio não obrigatório. Como é que ele vai funcionar? Vocês vão cumprir as horas do estágio obrigatório de vocês e a partir disso, o que vocês fizerem, pode jogar aqui para atividades complementares. Então, por exemplo, se você fez um estágio de 500 horas, não vai usar todo esse tempo, ou se você fez estágio de 1.000 horas, que seja, você pode ter possibilidade de jogar aqui para as atividades complementares e mais. A partir desse ano, a gente conseguiu alinhar as regras das atividades complementares do bacharelado com a licenciatura, ou seja, aquelas normas associadas com 50 horas de saturação para cada uma dessas linhas que vocês estão vendo, elas caíram em desuso. Agora a gente vai aceitar as 200 horas que tem uma distribuição pelo menos de 2 linhas. Então, se você quer fazer 100 horas em estágio não obrigatório, pode. Tá? O que não pode, as 200 horas inteiras em estágio não obrigatório, isso já não pode. Você precisa ter uma distribuição mínima de 2 atividades complementares, tá bom? Bem, depois do estágio, nós temos uma outra atividade profissional que também conta como atividade complementar, que é a atividade de monitoria em disciplinas. Sabe aquela disciplina que você tem paixão? Por exemplo, você tem paixão por ensino, né, pedagogia do esporte. Então, você faz monitoria dentro dessa disciplina e se descobre dentro dessa disciplina porque você viu que é realmente uma disciplina que te chama atenção. A partir disso, você pode desenvolver diversas atividades dentro da monitoria, desde uma pesquisa com o seu professor até o auxílio dentro das aulas, que é o objetivo da monitoria, propriamente dito. Além disso, tem outras monitorias. Eu dou aula de judô na graduação, assim como o professor Marco Aurélio também ministra aula de judô na graduação, e nós sempre temos monitores. Por quê? Porque nós precisamos, pela quantidade de alunos que tem, aqueles que já passaram pela gente, que já estão terminando o curso, normalmente retornam nossas aulas como monitores para auxiliar nessas aulas. Tá? Existe monitoria que é paga, que tem bolsa, e outras que não são pagas, que não tem bolsa. Então, é importante ficar atento aos editais para ver o que tem bolsa e o que não tem bolsa. Ah, professora Bianca, posso fazer uma monitoria sem bolsa? Claro, nós temos muita afinidade com pessoas que são voluntárias nas nossas áreas. E mais, quando a gente vê o interesse do aluno, com certeza a gente vai indicar esse aluno para possíveis empregos, caso alguém tenha interesse nesse tipo de aluno, porque a gente vê que é um aluno interessado em melhorar o autoconhecimento dentro daquela determinada disciplina. É importante vocês criarem envolvimento com o curso a partir das atividades complementares e observarem realmente o que vocês querem dentro da educação física. A partir disso, vocês podem escolher uma ou outra disciplina de maior afinidade para fazer a monitoria, vale muito a pena. Ah, o que mais que dá para fazer? Nas atividades profissionais, oficina. Uma coisa muito legal é você fazer oficina para iniciação. Então, por exemplo, se você sabe lutar alguma coisa, por exemplo, você luta muito bem brasileiro jiu-jitsu, por que não criar um workshop dentro da UFRJ que ensine comportamentos básicos dentro da modalidade?
Então, às vezes, um curso de autodefesa, defesa pessoal, preventiva, associado com os ensinamentos dentro do Brazilian Jiu-Jitsu, métodos de rolamento para você não cair na rua e se esborrachar de frente, outras questões associadas com desenvolvimento de coordenação motora. Então, existem diversas oficinas que vocês podem fazer. Além disso, uma coisa bem legal de fazer a oficina é você colocar a prática aplicada do ensino, da pedagogia do ensino. O que vocês estão aprendendo no estágio, por exemplo, vocês podem ministrar dentro da FRJ. Para quem não tem tanta afinidade ainda por ministrar oficina, fiquem atentos, porque a gente tem diversas oficinas dentro da FRJ que são realizadas principalmente por alunos que estão terminando o curso ou que já terminaram. Eles vêm da área prática para mostrar para vocês o que está sendo feito dentro de uma determinada área. Nós temos muitos alunos, por exemplo, no futebol profissional, que vêm falar um pouco mais sobre os prós e os contras de trabalhar com futebol profissional, além de outras disciplinas inúmeras. Tem muitos professores com diversas ações, especialmente na extensão também, que é o próximo grupo que a gente vai conversar. Então, aqui, pessoal, um outro grupo de atividades complementares que vocês podem verificar e ter um pouco mais de contato são as atividades de extensão. Essas atividades de extensão, elas englobam as atividades que têm impacto direto na comunidade, seja na comunidade acadêmica, seja na comunidade não acadêmica, ou seja, para a população em geral. A primeira atividade de extensão que pode ser realizada, que conta como atividade complementar, é a participação ativa em conferências, fóruns e atividades democratas. É ter representação estudantil, é isso que a gente quer de vocês. A gente quer que vocês sejam pessoas críticas socialmente, que vocês atuem de maneira ativa na sociedade. E mais, se você já foi mesário, por exemplo, em um processo eleitoral, isso também conta como atividade, né, de democracia, né, como uma pessoa ativa em termos de representação dentro da nossa sociedade. Então, se você tem uma pegada um pouco mais politizada, é isso que você pode ingressar, bom? Agora, se você tem uma pegada mais associada com eventos da nossa área, educação física, ou até mesmo outros tipos de eventos, isso também conta como atividade de extensão. Uma coisa interessante que depois vocês podem observar, vou mostrar para vocês, é que a UFRJ tem um canal direto para mostrar para vocês os eventos que estão ocorrendo e mais, a maior parte deles são gratuitos, são grátis com certificado. Então, você não precisa se preocupar com relação a algumas questões associadas com a parte econômica. Então, como é que eu vou pagar esse curso? Ou, esse curso está muito caro. Então, tem muito curso gratuito dentro da universidade que vocês podem fazer. Professora, mas eu quero ajudar a organizar evento. Isso conta? Sim. Você ser staff ou você ajudar na gestão, administração, marketing, qualquer coisa que você faça dentro de eventos, também contabiliza como hora complementar. Assistir curso, palestra, seminário, congresso, tudo isso conta como hora complementar. E mais, se você tem uma atuação ativa como atleta, defendendo a FJ, também tem horas complementares aí. Então, se algum dia você saiu com o símbolo da UFRJ no seu uniforme para defender a universidade, essas horas contabilizam como atividades complementares. A gente também tem atividades de extensão associadas com participação em concurso. Por exemplo, nós temos diversos concursos dentro da UFRJ que tem uma pegada mais associada com a parte administrativa, ou seja, a gestão. Então, procurem ficar atentos com isso, porque isso também conta como atividade de extensão, tá bom? Participação de feedbacks, entre outras ações, são importantes também, para vocês poderem pontuar em atividades complementares. Professora, eu sou uma pessoa que publica diversos artigos em jornais, ou seja, eu tenho um feeling para jornalismo esportivo, então eu gosto muito de publicar em revistas da nossa área, também conta como horas complementares. Então, tem um leque de possibilidades muito grande que vocês podem aproveitar durante esse tempo de quarentena. Tá? Não precisa ser uma coisa totalmente presencial. Por exemplo, vocês podem ajudar a organizar eventos de maneira virtual, vocês podem participar de diversas atividades de maneira virtual, sem sair de casa.
Vocês podem publicar artigos em revistas, artigo em blog, também é considerado produção técnica. Então, é interessante que vocês já tenham uma aplicação e uma participação ativa na educação física. Nós precisamos de vocês dessa maneira. Precisamos de vocês querendo expandir a área de uma maneira qualitativa, tá? Trazendo informação importante para quem não tem, atualizando isso. Bom? E uma outra área interessante das atividades complementares que vocês podem conseguir algumas horas é exatamente na atividade cultural. Então, especialmente agora que vocês podem ir para museus online, né? Procurem verificar se vocês conseguem adquirir uma declaração de que vocês visitaram o museu de maneira online. Além disso, produção artística. Então, se vocês já fizeram algum tipo ou estão fazendo algum tipo de atividade artística, algum festival de dança, algum teatro, ou até mesmo se vocês fazem live com música, isso tudo conta como atividade cultural, isso conta como atividade hora complementar, tá bom? Então, procurem saber um pouco mais sobre isso, como é que se vai fazer, como é que se faz, isso vai ajudar vocês, tá? Ah, professora Bianca, tenho algumas dúvidas. Como é que eu faço as atividades culturais valerem ponto? Porque às vezes as pessoas confundem assistir um cinema que tem a ver com a nossa área de educação física ou que tenha um cunho um pouco mais crítico em termos de docência, né? É diferente você assistir um filme desse, né, com esse tipo de densidade, de um filme da Marvel. Não desmerecendo os filmes da Marvel, porque eu adoro filme da Marvel sobre super-herói. Mas não é nosso objetivo do curso desenvolver super-heróis ou experts em super-heróis, não é nada disso. Nosso curso quer desenvolver pessoas socialmente ativas, críticas, que possam trazer um pouco mais de qualidade dentro da nossa área de educação física, em termos de trabalho, prática de trabalho, assim como possam ter uma participação ativa em levar informação para quem não tem. Tá? Então, é importante que vocês fiquem atentos com essas atividades culturais. Então, tem alguns projetos também associados com a extensão dentro das atividades culturais que vocês podem participar. Tem projetos coligados com a Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro que vocês podem tentar observar, né, dentro da UFRJ, principalmente no curso de dança. O curso de dança tem um destaque muito grande dentro dessas atividades culturais no município do Rio de Janeiro. Então, tentem observar isso, porque isso vai ajudar vocês, tá bom? Não esqueçam que tudo tem que ter a validação do documento. Então, para vocês terem a validade de tudo isso, comprovar tudo isso que vocês estão fazendo, é importante que vocês tenham um certificado ou uma declaração. Ah, Bianca, o que tem que ter dentro dessa declaração? Basicamente, pessoal, quantidade de horas que vocês fizeram, dia que vocês fizeram, momento que vocês fizeram, que precisa ser registrado durante o curso de educação física. Então, não dá para contabilizar horas complementares que foram feitas antecedentes à entrada do curso de educação física. Então, tem que estar durante o curso de educação física. Além disso, nós precisamos de assinatura de um responsável, tá? Do evento que vocês foram, ou do local que você fez a determinada atividade, ou que você foi fazer, ver, observar esse cinema ou teatro. Então, você precisa ter a declaração assinada e carimbada, com registro. Então, dei palestra numa academiazinha, assinatura do responsável, do representante legal e carimbo com PJ, com CNPJ da academia. Vocês precisam ter essas atividades muito bem registradas, muito bem protocoladas, especialmente, pessoal, por quê? Porque a gente não sabe até quando que vai a pandemia. E aí, se você tiver que enviar para mim via AVA, né, sistema virtual, como é que a gente vai fazer para comprovar isso? Eu preciso ter carimbo e assinatura, tá bom? Ah, professora Bianca, fiz um curso online sobre treinamento de força. Tem assinatura? Tem as horas? Tem carimbo? Tem o nome da instituição? Tem o dia que você fez? Então tá ok. Bom? E o nome de vocês, obviamente, né? Para confirmar que foram vocês que fizeram. Então, tomem atenção com relação a essas documentações, porque isso vai favorecer vocês em longo prazo. Não só para as atividades complementares,
porque isso é apenas um método educador de vocês observarem como vocês têm que receber os documentos que comprovam efetivamente, de maneira legal, que vocês estiveram fazendo essas atividades, porque isso conta ponto no currículo e conta ponto quando vocês forem procurar emprego. Então, observem bem essas questões, por quê? Porque é uma maneira educada da UFRJ educar vocês a pegarem os comprovantes do que vocês estão fazendo, tá bom? Bem, professora, minha pegada é mais na pesquisa. Pessoal, muito legal. Na UFRJ, nós temos diversos grupos de pesquisa, principalmente na Escola de Educação Física e Desporto, vocês vão ver que as atividades de pesquisa elas são muito ativas. Nós temos uma pós-graduação stricto sensu, ou seja, nós temos uma pós-graduação que tem associação direta com produção de pesquisa, desenvolvimento de extensão, assim como a formação de acadêmicos que, porventura, no futuro, se tornarão professores universitários, pessoas que querem ensinar no ensino superior, pessoas que vão fazer mestrado, doutorado. Então, essas pessoas precisam ter, de uma maneira quase compulsória, diversas publicações nas pesquisas, comprovando o interesse e o desenvolvimento, a produção de informações inovadoras dentro da nossa área. Então, se você quer fazer pesquisa, nós todos temos uma aproximação muito grande com esses alunos, tá bom? Então, procure um professor de afinidade para te orientar para fazer esse tipo de pesquisa. Ah, professora, como é que eu vou contabilizar as horas de pesquisa dentro das atividades complementares? Bem, uma primeira coisa que vocês podem fazer é enviar resumos de pesquisas para congressos, seminários, encontros científicos. E essa produção que você fez, que porventura você vai apresentar em pôster, ela vai valer, se você for primeiro autor, 20 horas. Mas se você apenas auxiliou na produção dessa pesquisa, né, desse pôster, ela vale 10 horas. Se você tem um resumo publicado em Anais, vai mais 20 horas, ou seja, se você fizer uma pesquisa, enviou o resumo para um congresso, esse resumo foi publicado em Anais e ainda apresentado em pôster, meu amigo, minha amiga, são 40 horas de atividades complementares, é hora pra caramba. Então, prestem bastante atenção nisso. Ah, professora, não teve apresentação de pôster. Eu apresentei minha pesquisa em formato de comunicação oral, 20 horas também, tá? Produção técnica, ou seja, fez o acompanhamento de um determinado evento, desenvolveu material audiovisual, material didático, e-book, que está bem na moda, né? Desenvolvimento de e-book, ou qualquer outro tipo de material desse, são 30 horas nas atividades complementares, é bastante coisa também. Então, quer produzir um e-book sobre cross-training, por exemplo, então, 30 horas, tá certo? A gente quer estimular vocês a produzir informação de qualidade, pessoal, para trazer atualização para a nossa área. Então, tentem fazer isso sempre com acompanhamento de um professor para vocês fazerem da melhor maneira possível. Além disso, se você teve um texto completo, ou seja, um artigo completo, com introdução, desenvolvimento, conclusão, referenciais, resuminho, título, né, aceite um congresso, né, e publicado em anais, isso vale 30 horas também, é bastante hora. Da mesma maneira, gostou muito de um livro e você acha que um resumo daquele livro pode favorecer muito a nossa área de educação física, manda para uma revista científica, publica como resenha. Isso vale 50 horas, um quarto das horas que vocês têm que fazer durante 4 anos de curso, é muita coisa. Ah, professora, eu já fiz até mesmo coleta de campo. Eu fui junto com o meu professor, meu orientador, auxiliar em coletas de dados científicos para produzir novas informações dentro da nossa área. Se você já fez artigo como primeiro autor, é metade das horas inteiras durante os 4 anos, 100 horas, tá? E se você for coautor, se você tem uma pegada mais associada com auxiliar, são 50 horas. Ah, fiz um capítulo de livro, 100 horas também, 50 horas. Bom, participação de PIBIC, que é a iniciação científica, 50% do certificado. Então, por exemplo, se você tem
200 horas vale 100 horas ou 100% do certificado, dependendo da quantidade de horas. Estágio voluntário em grupo de pesquisa também tem essa mesma proporção de horas. Então, vocês puderam perceber que tem diversas possibilidades para vocês fazerem em termos de atividades complementares. Podem começar agora, porque em tempos de pandemia, nós não vamos ter aulas para pessoas que não vão se formar agora. Então, para aqueles que ainda estão no curso de educação física ou que acabaram de ingressar, não percam tempo. Entrem dentro de alguns sites que nós temos na escola para poder ficar atento, né? Vocês podem ficar atento para o que vocês podem fazer. Eu trouxe alguns exemplos para vocês e eu vou mostrar agora para vocês, tá? Então, para quem já conhece, né, a Escola de Educação Física, a gente já sabe que a escola tem esse site aqui, bom? A Escola de Educação Física é disposto da FRJ tem esse site. Nesse site, logo na primeira página, vocês vão ver as notícias da escola, ou seja, o que está acontecendo. Inclusive agora, a gente vai começar essa semana a distribuição de chips no edital, do edital de auxílio de inclusão digital, que foi vinculado à PR7, que teve um excelente trabalho, né, junto aos professores para dar acesso à internet àqueles alunos que não teriam essa possibilidade. Então, a gente tem esse acesso agora. Então, essa semana nós vamos distribuir chips, amanhã eu vou estar na UFRJ também para fazer essa distribuição junto aos meus colegas. Então, se vocês quiserem também me encontrar lá, eu vou estar lá entre as 3 da tarde e as 7 da noite para fazer a distribuição de chips na EFE, né, fazendo esse trabalho. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar lá, tá? No dia 18 de agosto, estarei lá. Bem, aqui vocês vão ter o e-mail da maior parte das pessoas que estão nas chefias. Então, nós temos o e-mail do gabinete, administração, financeiro, RH, informática, coordenação de extensão, coordenação de esportes, centro de memórias, né? As nossas pós-graduações, estrito sensu. Nós também temos pós-graduações lato sensu, que tem uma pegada mais associada com a área da prática aplicada, mas vamos direto ao assunto, elas não contabilizam por enquanto como horas complementares, mesmo que você comece uma pós-graduação de especialização antes de terminar o curso de educação física no último semestre, ela não contabiliza porque não existe um meio prático aplicado de você validar essas horas, a não ser que você peça a declaração para o professor. Então, se você está no último ano, já começou a fazer a especialização, ou se você já fechou a licenciatura, né, e está querendo apresentar mais alguma coisa para atividades complementares, é uma maneira. Não é necessário, provavelmente, mas caso você tenha essa pegada de apresentar as horas da especialização para contabilizar nas atividades complementares, também pode, mas precisa de uma declaração do professor assinada e carimbada, como nós já sabemos, né? Vamos voltar aqui para o site da escola. Então, aqui vocês vão ter as notícias bem quentinhas que acontecem aqui dentro da educação física, tá bom? Inclusive, se você vir aqui no final da página e clicar em atividades para a comunidade, estrutura interna, periódico, arquivo em movimento, né? A revista Arquivos em Movimento é a revista da Escola de Educação Física, tem como ela é subordinada à chefia do professor Marcelo Mello, também é muito interessante, se alguém quiser enviar um artigo bom, né, para essa revista, seria ótimo para a escola também. Bom, então aqui você tem em destaque os principais serviços associados com a graduação da escola, tá? Além disso, se você olhar dentro do site, você vai ver que tem a parte de graduação, né? E aqui na graduação você tem bacharelado em dança, graduação em educação física, graduação em teoria da dança, licenciatura da dança, licenciatura em educação física, entre outras atividades. Assim como você também pode clicar aqui na extensão e ver quais são os planejamentos para o futuro dentro da extensão. Se você clicar em cultura, você também vai poder ver as atividades recentes da parte de dança, por exemplo. Por exemplo, aqui ó, tem a página da Companhia Folclórica, que é super, super conhecida no município de educação do Rio de Janeiro, né? E pertence aqui ao curso de danças. Aqui a gente tem já as atividades associadas com
as atividades culturais da EFE. Então, vale a pena vocês olharem isso. Por sua vez, você também pode observar outras questões associadas com atividades que possam ter dentro da EFE aqui na parte esportiva também. Então, aqui vocês vão ter todas as informações no site da EFE, tá certo? Bem simples, né? Ah, professora Bianca, só o site da EFE? Não. Se você já tem acesso ao SIGA, ou se você já tem bastante domínio com relação a isso, no SIGA nós também temos uma coisa interessante. Então, se você quer fazer atividades complementares, vá até o SIGA, né? Você vai observar em eventos, lá embaixo, se você observar aqui no SIGA, eu vou voltar um pouquinho para vocês verem. Aqui vocês vão entrar no SIGA, né? Entrando no SIGA, aqui no nosso sistema virtual, intranet, vai lá, acontece na UFRJ, eventos. Clique em mais. E aí vocês vão direto para a página de eventos da UFRJ. Então, por exemplo, agora no segundo semestre de 2020, nós teremos o primeiro workshop aqui, né, do DCA, associado com meteorologia. Não é nossa área, obviamente, mas é só para vocês verem que tem diversos campos de atuação todos aqui. Então, se você tem uma atividade mais associada, por exemplo, história e cultura e culturas urbanas, se você tem essa pegada de pegar outras disciplinas para estudar, isso vale ponto? Vale. Tá? Então, vocês podem pegar aqui diversos cursos, né? Entre outras coisas que estão associadas com atividades complementares. Tem números aqui que vão acontecer agora no segundo semestre. Ah, professora, muito legal isso, aluno, muito legal. Além disso, nós temos outros canais que vocês podem achar atividades complementares. Um deles é o Instagram, que vocês já conhecem. Então, para quem conhece o Instagram, nós temos o Instagram da coordenação de extensão, que é fantástico. Então, aqui na coordenação de extensão, além de você observar a página que tem no Facebook, que também é outro canal que a gente usa bastante, nós temos atividades que estão sendo realizadas durante o tempo de pandemia. Então, se você ainda está em dúvida como é que você vai fazer as suas atividades complementares, entra no canal da extensão para você ver lá tudo que está acontecendo durante esses tempos de pandemia. E vale ponto. Pega o certificado, pede para assinar, pede para carimbar e guarda ele para a gente poder avaliar depois da pandemia, tá bom? Vocês também podem observar, eu também tenho Instagram, assim como vocês, né? A maior parte de vocês tem esse tipo de canal. E a gente tem diversos cursos, por exemplo, dentro da amanhã, nós temos um programa que acontece toda terça-feira, que se chama Papo de Miyagi, certo? Papo de Miyagi, ele traz assuntos que são importantes para a educação física e que são populares. Então, por exemplo, amanhã a gente vai falar sobre cross-training, ciência em prática. Então, como é que você vai aplicar os conhecimentos que você lê nos artigos ou que são produzidos pela ciência dentro do desenvolvimento de treinamento de cross-training, tá certo? Então, amanhã isso vai ser discutido no programa Papo de Miyagi. Professora, como é que eu faço para receber as horas de atividades complementares com o programa Papo de Miyagi? Me manda uma mensagem pode ser via Instagram, que eu mando o link para vocês poderem se inscrever em cada uma das temáticas semanais, tá bom? Para a gente poder administrar as pessoas que estão realmente interessadas. Tem algumas regrinhas com relação à participação para comprovação de que vocês estão assistindo aquele determinado tema, né? Então, enviou uma mensagem para mim pelo Instagram, ou até mesmo pelo meu e-mail, que é bianca.miarca@gmail, assim como vocês estão vendo aqui embaixo, tudo junto, só que em letra minúscula e um ponto no meio. Então, bianca.miarca@gmail.com, manda um e-mail para mim perguntando como é que vocês fazem para se inscrever. Além do Papo de Miyagi, atualmente nós estamos ministrando as reuniões, né, dos laboratórios. O meu laboratório, que eu coordeno normalmente, é o Lab PEPESC, que é o laboratório de psicofisiologia e performance em esportes e combates. E lá nós temos um grupo que
normalmente está associado com a melhora ou de performance, né, desempenho esportivo ou em combates, lutas em geral, ou que está associado com a descoberta da psicologia, do esporte, neurologia associadas com a parte fisiológica do atleta. Então, nós temos esse tipo de linha de desenvolvimento de pesquisa dentro do nosso laboratório, tá certo? Se vocês quiserem, nos sigam lá no Instagram, que eu passo mais informações para vocês, tá? Com relação à participação das reuniões, que normalmente acontecem às sextas-feiras, entre meio-dia e às 13 da tarde, né? Pelo meu canal Bianca Miarca, tudo junto no YouTube. Então, se vocês quiserem assistir, estão convidados. Também tem itens de obrigatoriedade para comprovar que vocês estão lá, para a gente poder depois passar um certificado para vocês, tá bom? Tá certo? Difícil, fácil, médio. Caso vocês tenham mais dúvidas, vocês têm meu contato, vocês podem me adicionar ou me seguir dentro do Facebook, no Instagram ou no YouTube, mandar mensagem, entrar em estado de desespero também. Se entrou em estado de desespero, manda uma mensagem que a gente tenta ajudar vocês. Para aqueles que entraram agora no curso de Educação Física, sejam muito bem-vindos. Novamente, meu nome é Bianca Miarca. Se vocês tiverem alguma dúvida de atividades complementares ou tiverem interesse em estudar e se aperfeiçoar dentro da área de lutas ou esportes associados com psicofisiologia e performance, podem me procurar também, tá bom? Que a gente tenta ajudar vocês na formação de vocês. Bom, vou ficar por aqui. Um beijo para todos vocês, que vocês tenham uma excelente semana. Namastê!